Oi pessoal, meu nome é Cristiane, eu vim apresentar para vocês o texto, que eu fiz sobre o trabalho final. Eu selecionei alguns trechos do texto para apresentar para vocês e aí quem quiser ler na íntegra, o professor disponibiliza depois, tá? É um olhar sobre o letramento e as variações de discurso voltados para pesquisa botânica e alfabetização científica. Eu começo falando que a pesquisa é um campo em que pesquisador e objeto de estudo procuram encontrar respostas para as inquietações acerca de um tema, problema, que nos proporciona almejar um título, contribuir para a sociedade e refletir sobre determinado comportamento. A partir do tema botânica e alfabetização científica, é possível conectar a temas trabalhados nas aulas de conhecimento, interações e linguagens, no que diz respeito ao letramento e variações de discurso. Ao buscar um tema como botânica, estamos nos atentando para uma das áreas que contempla usabilidade, conhecimento que nem sempre está associado a um conhecimento acadêmico, mas também que envolve um conhecimento popular, pois é um assunto que aguça os sentidos do corpo, possibilita o ser humano refletir sobre a importância dos vegetais e troca de saberes. Uma pesquisa de intervenção é necessário que o assunto seja atrativo e que promova a participação e engajamento por parte dos estudantes. No caso da botânica, pode ser um desafio em algumas salas de aula, principalmente se a proposta de ensino for baseada em métodos convencionais, restritos a livros didáticos. Esse tema permite que o professor pesquisador explore diferentes ambientes fora de uma sala fechada, de forma a possibilitar que o estudante tenha um contato além da superficialidade. E aí, gente, eu passei por alguns textos que o professor colocou, e aí fui pegando o que eu achei significativo dentro do projeto. Um deles foi o do Cajal 2001, ele traz que a sala de aula é um local que vai além das decisões pedagógicas e metodológicas envolvendo uma situação social. E essa situação social traz uma pluralidade com diferentes emoções, saberes lógicos e não lógicos. Os processos de interação que ocorrem na sala de aula, como a linguagem utilizada e a linguagem por professores e alunos por meio das interações. No presente pesquisa, a gente espera que a interação aconteça dentro da sala de aula e nos espaços do entorno da escola, nas áreas onde os vegetais fazem presentes, através de uma abordagem investigativa utilizando um discurso dialógico. Essas interações serão estabelecidas entre os professores, alunos, e alunos e vegetais. Novamente, o Cajal ele aborda sobre cada sala de aula, mesmo tendo suas similaridades, ela tem forma de agir e interagir. E aí ele fala que tem um modo de fala e o turno da fala, que uma está relacionada à maneira de falar e a outra está relacionada às trocas verbais. E aí essa pesquisa ela tem intenção de trazer uma sequência didática e investigativa sobre botânica, considerando os diferentes grupos vegetais e as características a partir da observação do espaço escolar. E aí a intenção dela é que os estudantes sejam protagonistas em diferentes momentos. Esse projeto de pesquisa tem a intenção de compreender como que eles lidam na resolução de problemas e sejam capazes de entender como cientistas classificam os grupos vegetais de forma a motivar a ter esse olhar científico e promover os docentes diferentes estratégias para abordar o conteúdo de botânica no ensino fundamental. Espera-se que quando eles olharem para o entorno da escola, aí após essa aplicação de sequência didática, eles têm uma visão diferenciada sobre os conteúdos de botânica e as relações estabelecidas entre os vegetais e o ambiente, e a relevância de um cientista não apenas dentro de um laboratório fechado. Em cada momento, esse estudante ele é convidado a resolver problemas ligados à percepção dos vegetais presentes dentro do espaço escolar e a registrar individualmente as observações por meio de um caderno de campo. Essa metodologia de pesquisa é tratada por Brian, utilizado para registrar a pesquisa como diário de letramento. Por meio de atividades, os estudantes vão seguir etapas de atividades investigativas propostos pela Carvalho 2013, em que faz a proposição de um problema, ela sugere algumas etapas, e aí pretende seguir essas etapas, formar grupos, levantar hipóteses, sistematizar, desenhar, escrever, fazer leitura, e contextualizar, e enfim, Aí, através dessas atividades investigativas, a gente introduz a alfabetização científica, permitindo que esse aluno interaja
com uma nova cultura, uma nova forma de ver o mundo, né? E cria habilidades associadas ao fazer científico. E aí eu trago a Cicerone 2008, que fala sobre a alfabetização científica, que ela deve desenvolver em pessoa a capacidade de organizar o seu pensamento de maneira lógica, além de construir uma consciência mais crítica em relação ao mundo que o cerca. Para os docentes, a pesquisa ela vai contribuir através das reações dos estudantes a importância de rever as estratégias de ensino, de forma a motivar o uso de abordagens investigativas, demonstrando a possibilidade de trabalhar vários conteúdos, né, dentro da botânica, como a morfologia vegetal, classificação dos vegetais, educação ambiental e usando estratégias diversificadas. E aí, gente, eu trago também o texto de multiletramento sobre a importância do espaço escolar na real necessidade de transformar esse espaço acessível ao conhecimento de todos. Né? A gente ainda, as escolas têm esse modelo engessado, tradicional, e não contempla todos. Então, essas mudanças elas devem acontecer e devem ser feitas capacitações, né, para todos envolvidos na escola. Ao introduzir essa abordagem, o professor pesquisador pode trabalhar com letramento de forma natural, que é trazido por Magda Soares, e que é um conjunto de práticas sociais ligadas à leitura, escrita, em que os indivíduos se envolvem no seu contexto social. E aí ela traz Paulo Freire falando sobre o poder revolucionário do letramento, né, e que é capaz de usar a leitura e escrita como uma forma de tomar consciência da realidade e transformar. E aí eu volto, passei pela Clima 2005, que ela traz Paulo Freire novamente, falando que o tema de alfabetização, no sentido próximo de hoje, tem um tema de letramento para designar uma prática sociocultural de uso. E ela fala que não são os mesmos conceitos, que a alfabetização é uma prática, um conjunto de saberes, processo de aquisição, e o letramento não é uma habilidade, mas envolve as rotinas, competências e múltiplas capacidades em relação com a leitura. O letramento abrange o processo de desenvolvimento e o uso de sistemas de escrita nas sociedades. O ensinar muda de acordo com a situação, o contexto dos projetos de ensino envolvem ações para trabalhar o letramento dos alunos. Os momentos das atividades com os estudantes promovem que os estudantes vão buscar experiências familiares acerca dos vegetais e as estratégias para resolver os problemas apresentados de forma a expor o conhecimento que traz sobre o tema. E Bortoni, em 2001, traz essas discussões em relação às contribuições das pesquisas etnográficas que podem demonstrar que a escola precisa tornar-se culturalmente sensível para lidar com a variação linguística e cultural nas escolas, sobretudo com as crianças. Então, tem que aproveitar essas experiências e vivências que elas trazem, né, e desenvolver recursos que façam as distinções entre eventos de oralidade, de letramento, implementar estratégias de desenvolvimento, permitindo a fala, ratificando como falante, acolher suas sugestões, entre outros, e também a necessidade que esses estudantes trazem, né, de falar, da escuta, e a gente às vezes não faz isso, né, a gente não dá tempo por causa do planejamento que nós temos que seguir. Então eu remeto isso no meu texto também, e aí eu trago Cajal novamente de 2001, né, que ela fala dessa troca das falas, porque favorece a linguagem, promove saberes que vão além do intelectual, mas também afetivos, interações escolares e não escolares. E aí eu fecho com Bakhtin, falando do discurso, né, que todos os nossos enunciados, eles é pleno de palavras dos outros, de um grau variado de alteridade, assimilaridade, um grau variado de assertividade e relevância. E essas palavras dos outros trazem consigo sua expressão, seu tom valorativo, que assimilamos, rebolamos e acentuamos. E dentro dessas interações é observado o uso da linguagem trazida por Bakhtin em seus textos, onde o emprego da língua resulta-se como forma de enunciados orais escritos, concretos e únicos. Então ele fala que cada enunciado é individual, porém cada campo da atividade humana elabora e sistematiza através de tipos e formas chamados de gêneros de discurso, né, que inclui o diálogo do cotidiano, o relato, né, da carta. Então, gente, para concluir, de forma geral, a gente observamos que muitas pesquisas voltadas para o levantamento do conhecimento prévio dos estudantes e como ocorre o engajamento dos estudantes nas propostas de pesquisas e intervenções. Nós procuramos pesquisar como é o processo de discussões e problematizações iniciadas pelos professores e pelos próprios discentes. Buscamos situações em que os estudantes testam suas hipóteses, como argumentam as dificuldades e facilidades de trabalho em equipe, se o espírito colaborativo se faz presente ou não.
Além disso, temos um tempo a ser cumprido que muitas vezes não é o tempo desejável. Procuramos desenvolver atividades que esse estudante não perca o foco ou buscamos estratégias para que eles prestem atenção, seja numa sala de aula fechada ou em um ambiente ao ar livre. Procuramos uma sequência didática que atenda o currículo referência e que trabalhe as habilidades a serem alcançadas. E mesmo com todas essas propostas, podemos ter resultados os quais não esperamos, ou que não esteja adequado ao referencial teórico selecionado. Refazemos, reformulamos, defendemos o nosso projeto e muitas vezes não está de acordo com o que foi sonhado. Estamos o tempo todo trabalhando o conceito de letramento. É isso, gente. Eu espero que tenham dado minha contribuição, né? E um abraço, professor, parabéns pelo livro, né? Fiquei sabendo de que o nenenzinho tá mimando, né, gente? Pra vocês verem aqui o Gabriel, tá? Um abraço e com Deus. Obrigada.